Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Gladiador Jurídico. Eu me chamo Anderson Lopes e hoje nós vamos falar a respeito da prova do exame de ordem unificado que foi realizado no domingo, dia 3 de julho. Então, o 35º exame de ordem. Vamos trazer aqui duas questões de direito do trabalho passíveis de recurso. O recurso ele vai estar no período de 4 de julho a 7 de julho para poder o candidato ir lá e recorrer. Então vamos trazer aqui duas fundamentações. É importante que você assista o vídeo até o fim para que você assim possa fundamentar direitinho aí essas duas possibilidades de recurso. Vamos iniciar com a questão de número 74, que diz o seguinte: Paulo Sampaio foi chamado para uma entrevista de emprego em uma empresa de tecnologia. Sabendo que, se contratado, desenvolverá projetos de aplicativo para smartphones, dentre outras invenções, resolveu consultar você, como advogado, para saber sobre a propriedade intelectual sobre tais invenções, sendo certo que não foi tratado em nenhuma condição contratual até agora. Diante disso, de acordo com a redação da CLT em vigor, assinale a alternativa correta. E aí, o gabarito preliminar deu a alternativa B. No curso do contrato de trabalho, as invenções realizadas pessoalmente pelo empregado, mas com a utilização de equipamentos fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto pesquisa científica. O que acontece? Aonde aqui está o passível de recurso? Se a gente for realmente o enunciado, ele fala de acordo com a CLT. Se a gente for na CLT, no artigo 454, vai estar em consonância, vai estar de acordo com o enunciado. Mas o que acontece? Nós estamos aqui no site do Planalto, na CLT, e no próprio site aqui diz o seguinte: ele remete, vide lei 9.279 de 96. Então, essa lei aqui ela é mais recente. Essa redação da CLT do artigo 454, ela tem uma redação de 1943, então não foi recepcionada pela Lei 9.279, que regulamenta a matéria da propriedade intelectual. E ela disciplina de forma contrária o que diz aqui o artigo. Então, se você, como advogado, se você fosse procurado por um cliente, você não deveria falar com ele o que está disciplinado no artigo 454 da CLT, com a redação de 1943, sendo que há uma lei específica regulamentando sobre o assunto posterior. Então, nós estamos naquele instituto da não recepcionalidade. Então, a Lei 9.279 de 96, ela disciplina algo diferente da CLT, que tem a redação de 1943. Então, esse é o fundamento que você precisa levar para a banca. Vamos para a lei, então. A Lei 9.279 de 96 diz o seguinte: a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Artigo 88, depois você pode dar uma lidinha aí, parágrafo 1º, parágrafo 2º, para não estender aqui o nosso vídeo. Essa seria a fundamentação ao qual você deveria utilizar, ou melhor, ao qual você deve utilizar para poder buscar a anulação dessa questão. Então aí você está com dois pontinhos aí precisando, é uma boa você buscar recorrer dessa questão. A outra questão passível de anulação é a seguinte, é a questão 70, que diz o seguinte: Sheila e Irene foram admitidas
em uma empresa de material de construção, sendo Sheila mediante contrato de experiência por 90 dias e Irene contratada por prazo indeterminado. Ocorre que 60 dias após o início do trabalho, o empregador resolveu dispensar ambas as empregadas porque elas não mostraram o perfil esperado, dispondo-se a pagar todas as indenizações e multas previstas em lei para extinguir os contratos. No momento da comunicação do desligamento, ambas as empregadas informaram que estavam grávidas com 1 mês de gestação, mostrando os respectivos laudos de ultrassonografia. Considerando a situação de fato, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. E aí aqui o gabarito preliminar trouxe a alternativa correta como a alternativa C. Sheila e Irene não poderão ser desligadas em virtude da gravidez. Então, qual é a situação aqui? Se nós formos ver o tema 497 de repercussão geral do STF, trata sobre a proteção objetiva da estabilidade da empregada gestante em virtude da rescisão imotivada do contrato de trabalho. Descrição: recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 10, parágrafo 2º, a linha B do ADCT, se o desconhecimento da gravidez da empregada pelo empregador afasta ou não o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade provisória. E ficou sedimentado o entendimento e repercussão geral que o desconhecimento não afasta essa estabilidade que é prevista no artigo 10 do ADCT. E qual é toda a situação? A situação é que aqui ele fala a respeito de rescisão imotivada do contrato de trabalho. E aí nós temos no enunciado o seguinte, referente a Sheila. A Sheila foi mediante contrato de experiência por 90 dias, que é contrato determinado, contrato a termo. Quando a Sheila assina, ela sabe o período de início e o período de término. E aí, diante disso, nós temos um julgado no TST, um agravo de instrumento em sede de recurso de revista, que aborda e trata sobre esse assunto, que diz o seguinte: o conceito de estabilidade, tão festejado nos fundamentos do julgamento do tema 497 da repercussão geral, diz respeito à impossibilidade de terminação do contrato de trabalho por ato imotivado do empregador, não afastando que o contrato termine por outras causas, nas quais há manifestação de vontade do empregado, como no caso do pedido de demissão. A manifestação de vontade se dá no fim do contrato. Nesse caso, o que o TST está falando? Se a mulher está grávida e ela pede demissão, não se aplicaria o artigo 10 do ADCT. E ele vai além. Ou nos contratos por prazo determinado e no contrato de trabalho temporário. Então, o contrato de experiência é um contrato a termo de prazo determinado, 90 dias. E aí ele diz o seguinte: a manifestação de vontade do empregado já ocorreu no início do contrato. Assim, na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado, não há direito à garantia provisória de emprego prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Superação do item 3 da súmula 244 do TST pelo advento da tese do tema 497 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E aí, qual é a questão aqui? Com esse argumento e fundamento, você pode tentar a anulação dessa questão. Mas o que acontece? Só também ressaltando e alertando, eu acho um pouco difícil essa questão ser anulada. Por quê? Porque a questão ela traz aqui que o empregador, o patrão, com 60 dias após o início do contrato, ele resolve mandar Sheila embora. Estou concentrando na Sheila, tá bom? Eu sei que tem a Irene, mas é a Sheila aqui que é a pegadinha da situação. Então, a Sheila, quando assinou o contrato determinado, era de 90 dias. Quando ele manda ela embora antes de 90, ele traz para si a aplicação
do tema 497 de repercussão geral, que lá diz o quê? Lá diz se o empregador, de forma imotivada, rescindir o contrato de trabalho. Se ele espera os 90 dias, aí ele está de acordo com o entendimento do TST. Mas ele não esperou. Com 60 dias, ele resolveu mandar Sheila embora. Então, diante dessa ressalva, pode ser que seja um pouco mais difícil de ser anulada essa questão. Mas, como orientação, eu sugiro que pegue aquela fundamentação, esquece essa ressalva que eu fiz, pega aquela fundamentação a respeito do agravo de instrumento, que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Vou deixar aqui na descrição o número lá do agravo de instrumento em sede de recurso de revista, para que você possa usar como fundamentação. Espero que você tenha gostado. Não deixe de tentar esse recurso. É muito importante que você tente as possibilidades de recurso passíveis de anulação, que quanto mais candidatos recorrerem, isso demonstra que realmente teve uma fragilidade e entendimento dúbio a respeito da questão. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Boa sorte rumo à aprovação do exame de ordem.